Oi, galera! A gente vai aguardar a doutora Mariana entrar aqui, que hoje a live é especialmente para os adolescentes. E, gente, by the way, adolescente é quem tem, pelas regras aqui da contracepção, da gravidez precoce, é quem tem entre 10 e 20 anos, tá? Eu vou aguardar a doutora Maria Mariana entrar e vou chamar ela para a gente começar a conversar aqui esse papo. Deixa eu ver aqui. Júlia. Aí. Essa luz tá forte na minha cabeça. Já foi o convite? Foi! Oi, Olá! Débora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Gente, essa aqui é a doutora Maria Mariana. Eu vou fazer só a apresentação do currículo dela aqui, mas eu já vou sugerir que vocês sigam ela no Instagram, porque ela faz um conteúdo lá, tanto de stories quanto de feed, bastante instrutivo, tira dúvidas lá. É claro que tem dúvidas que a gente precisa consultar o nosso Uhum. médico, porque as coisas são muito específicas de cada pessoa, mas de maneira Sim. geral, para vocês terem uma ideia do que acontece, dá para seguir ela lá. A doutora Maria é médica pelo FJF, aqui de Juiz de Fora, apesar de ela trabalhar em São Paulo agora. Sim. Ela é Uhum. ginecologista e obstetra pelo IPSENG de Minas Uhum. e residência em ginecologia endócrina pela Unifesp. Ela Uhum. foi, como fala, veterana da minha irmã, Veterana. aqui na Isso. Uhum. Federal. Sim. Exatamente. Tudo bem, Tudo doutora? bem. Pá, doutora não, pelo amor de Deus, Maria. Maria. Obrigada pelo convite, Débora. É um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho muito importante, né, a gente divulgar esse tipo de informação. Eu costumo falar lá no meu perfil, informação é poder, e a gente está aqui empoderando mulheres e homens e meninos e crianças e adolescentes, porque é importante, né? Essa pauta é realmente muito, muito importante. Obrigada por ter me convidado. Imagina, eu até recebi conteúdo seu encaminhado da minha irmã, Uhum, justamente nessa coisa de prevenção de gravidez de adolescente. uhum, Aí ela falou assim, porque essa uhum. é uma pauta que eu tenho muito pra mim. Eu Sim. fui Uhum, mãe adolescente, eu tinha 19 anos quando meu filho uhum, nasceu. Eu estava até uhum, explicando aqui pro pessoal que uhum. a gravidez na adolescência é entre 10 e 20 anos, né? A gente considera Sim. esse período de tempo Uhum, para definir como uhum. gravidez na adolescência. E aí eu Sim. tenho essa pauta minha, eu falei, cara, a gente precisa conversar sobre isso e Uhum, trazer, sempre falo isso, trazer pessoas qualificadas e pessoas que são especialistas no sim. assunto é a melhor forma da Uhum. gente discutir, Com certeza. né? Concordo. Eu vou apresentar uns dados aqui que eu estava lendo agora. Inclusive, Uhum, ao longo dessa semana, eu assisti alguns documentários que tem no YouTube. uhum. E, gente, Ai, e me eu passa sou depois. bobaça, eu sou boba daquelas assim que chora. Eu até mandei mensagem para uma amiga minha e falei, cara, a gente é uma situação muito triste, é uma realidade Uhum, que a gente precisa uhum, realmente conversar. No Brasil, uhum. eu tenho aqui os dados, até tem um post seu falando sobre a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência, Sim, né? sim. Uhum. Que acontece em fevereiro. Fevereiro. Uhum. E aí, foi até uma notícia que eu peguei que traz esses dados, eles são de 2014, mas só para vocês terem Uhum. ideia como é que deve estar agora. São 400 mil casos de gravidezes por ano, gravidezes Uhum. precoces. E em 2014 foram 28.244 de meninas de 10 a 14 anos e Ai, é triste. mais de meio milhão de 15 a 19 anos. Uhum. E esse documentário mostra as meninas Uhum. é, contando, tem até um relato que daqui a pouco eu conto para vocês de umas meninas assim muito Uhum. novinhas que não têm noção do que está acontecendo, elas Não, não têm ideia, a elas não se maioria é isso formaram. aí. Não sabe nem como engravidou. Essa é a verdade. O povo fala assim, ah, mas não tem como não saber. Tem sim. É triste, sabe? Eu dei uma aula recente sobre isso, que eu vi uns dados de 2019 falando que a cada 7 bebês que nasciam, um era de adolescente. Então, assim, é Isso é uma muito taxa muito frequente. alta. Essa taxa é muito alta, não tem condição. Pensa assim, que a gente, né, quem tem curso superior, que é mais velha, Uhum. vê pouco as meninas de 14, de 13 grávidas, mas isso você vai para a maternidade do SUS, é a realidade. E é muito triste. Assim, não desejo para ninguém passar por isso, nem ver um parto de adolescente, porque é tudo muito diferente. É muito triste, essa é a verdade, Débora.
Eu imagino. E essa informação de que a falta Uhum, de informação é o principal motivo para uhum, elas, eu vejo uhum, muito também isso pelo lado da vergonha. Elas não sabem como conversar, não uhum. sabem quem procurar, né? Eu não Sim, sei, vocês tiveram essa experiência na faculdade de fazer estágio sim. em UBS e Uhum, tal. Você teve algum contato? Como é que foi a sua uhum, experiência, assim, de contato pessoal? uhum. Na verdade, na faculdade a gente tem, né? A gente vai para postinho, a gente faz é, aquelas sala de espera que tem mostrando informações e tal. Eu não cheguei a fazer projeto de sexualidade com adolescente, com contracepção. Eu sei que na UFJF tinha alguns projetos que o pessoal ia lá na escola, dava aquelas aulinhas e depois conversava com as meninas, tirava dúvida e tal. Eu acho isso muito legal, porque realmente é um primeiro contato. Talvez ela nunca ouviu falar disso. E aí na escola ela ouviu uma palestra. Naquele dia ela não falou nada, que ela estava morrendo de vergonha, mas pelo menos ela descobriu que isso existia para um segundo passo ser dado, né? Quando ela realmente não tem contato com nada, é bem difícil. Mas na faculdade a gente tem, além dessa questão de aulas, né, a gente tem contato com elas no posto de saúde, que elas vão, né? Geralmente os alunos são mais jovens, então elas sentem um pouco mais de abertura para poder conversar sobre essas coisas. Eu achei bem legal essa experiência. Mas eu acho que lá tem muitos projetos que os alunos que são desses, né, dessas extensões que a gente chama, eles têm contato direto com essa população, assim, em relação à aula, essas coisas, eu acho bem interessante. Teve uma pergunta que me mandaram aqui no direct sobre qual é o período, mais ou menos, qual a idade comum que as Uhum, meninas menstruam. Ou uhum, seja, porque isso, inclusive, está ligado ao fato de uhum. quando é que elas podem começar a procurar uma instrução, né? Sim, geralmente a idade média da menstruação é entre 11 a 14 anos, né? O ideal é que elas menstruem até 13, mas até 14 a gente ainda aceita, né, como uma normalidade. Mas a idade mais comum é de 11 a 13, sabe? Até porque pacientes que menstruam antes disso, elas tendem a ter um desenvolvimento sexual mais precoce. Isso até aumenta o risco de abuso sexual, né? Porque ficam meninas de 10, de 9 anos que eram para ser crianças e já estão com um corpinho de moça, né? Então, isso é importante a gente até pontuar para mães, para cuidadores que estão vendo que as filhas estão desenvolvendo um pouco antes do esperado, ali antes dos 10 anos. É legal que leve no ginecologista, por mais que seja normal, assim, a gente fala que menstruar acima de 10 anos está normal, né? Só que é um normal que a gente fica preocupado, porque é normal para a fisiologia, para o corpo, mas e para a mente? E ela vendo as coleguinhas da escola todas ali brincando de boneca e ela menstruando. Então tem que pensar que a criança, ela também desenvolve, né? A mentalidade, tudo isso vai em torno da puberdade. Se isso for deixado para lá, tipo assim, você menstruou, tá bom, vai lá, né? Então é legal levar. E até mesmo antes da menstruação, a menina está começando a ter pelinhos debaixo do braço, então o broto mamário está nascendo. É legal levar no gineco para poder explicar as coisas, porque às vezes a mãe nem sabe para explicar, né? A culpa nem é da mãe que não explicou, ela não sabe, né? Então, levar para um gineco talvez seja importante para pontuar algumas coisas, né? Explicar para elas algumas coisas básicas, pelo menos. Eu acho bem legal. Eu acho que entre 10 ali e 13 seria uma idade muito boa para ir no gineco pela primeira vez. Para ter a primeira consulta. É, E a aí primeira o consulta. profissional Uhum. adequado é o É. ginecologista, não tem? Na Porque verdade, Pode depende, falar. sabe, Débora? Se tiver acesso a um ginecologista, do tipo, eu tenho um plano de saúde, tenho uma condição boa para poder pagar uma consulta particular, ótimo, legal, é bom ir no gineco. Não consigo, só consigo ir no posto. Excelente. O médico da saúde comunidade, ele é treinado, ele faz cursos para isso também. Ele não é porque é o médico do postinho que ele sabe menos que o ginecologista nessa questão. É claro que se for um caso patológico, uma doença, está menstruando muito antes ou está menstruando muito depois, aí precisa do ginecologista. Mas no caso normal, menstruei entre 11 e 13, tá tudo tranquilo, o médico do posto, ele tem gabarito para poder conversar, para orientar sobre início de vida sexual, para orientar sobre método contraceptivo, até a enfermagem. As enfermeiras do posto podem fazer esse tipo de consulta, Uhum. né? Elas, claro que elas sabem a limitação, assim como qualquer médico sabe até onde ele pode chegar, a enfermeira também sabe que existe algumas patologias, algumas doenças que elas não vão realmente dominar. E aí, se precisar, encaminha para o médico. Mas a enfermeira também é super habilitada para ter esse tipo de conversa. Isso é bom porque amplia bastante o leque Sim, de posições de contato ali, sim. né? Acaba que a mãe fala assim: não posso levar ela no ginecologista porque eu não tenho condições, então eu não vou levar ninguém. Não, leva no posto, ela vai ser orientada, né? Então é importante saber disso. É, ela pode ir sozinha ou ela tem que ir acompanhada dos pais?
Então, isso é a dúvida dos milhões, né, Débora? De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, a partir de 12 anos já pode ser atendida sozinha e tem direito à confidencialidade, a não ser que seja um risco muito grande, do tipo, deu HIV positivo, por exemplo. Eu preciso contar para alguém, né? Eu não posso alguns segredos alguns segredos, o sigilo médico Fogem do não âmbito de barra. intimidade. Exatamente. Do tipo, estou sendo abusada. Não vai ser assim, vou ligar para sua mãe aqui agora. Não é assim que funciona. A gente vai conversar, tem toda uma rede de apoio. Não é uma coisa também imperativa. Mas a paciente tem que saber que ela tem direito à consulta sozinha. Então, a partir de 12 anos, ela pode conversar. Talvez iniciar a vida sexual com 12 anos seja uma coisa que não seja tão ideal assim. Mas vamos supor, iniciou, e agora? Vou negar a contracepção? Eu vou deixar ela engravidar? Para depois falar assim: olha, tá vendo? Eu te falei que você ia engravidar. E aí? Tá grávida, Uhum. né? Não adiantou nada você ficar dando sermão. Eu acho que ela tem direito de saber que existe, que ela pode ir. Tem hoje muito uma discussão acerca das pacientes abaixo de 14 anos, porque pela lei, abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável, né? A pessoa que teve Exatamente. relação com a pessoa, embora seja consentida, ela até tá na lei, eu não posso fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer o que com essa menina? Eu vou deixar ela sem método? Porque ela está sendo violada, ela querendo ou não, ela está sendo, entendeu? Às vezes é consentida, nem sempre uma relação abaixo de 14 anos é sem consentimento. Eu entendo a lei, eu concordo com ela, não estou discordando, mas eu não posso deixar essa Aham. paciente sem assistência, eu não posso negar só porque pela lei vai contra. Eu acho, inclusive, que quem faz um negócio desse realmente não tem, né? A gente tem que pensar no risco-benefício para o paciente. Eu vou dar seguimento com o conselho tutelar, vou falar com a assistente social, mas eu vou passar para ela um método. Eu vou orientar ela Sim. que ela precisa não engravidar, é o principal, sabe? Então, a gente recomenda que abaixo de 14 anos seria ideal que a mãe fosse junto, mas por essa questão legal, né? Mas se a paciente chegar sozinha, você pode prescrever método. Ela não precisa ter um acompanhante, tá? E ela E, tem que entender também que você não vai contar pra mãe dela. Tipo assim, doutora, eu iniciei vida sexual, minha mãe não sabe. isso. Eu não vou ligar pra ela contando, né? Não é meu papel falar isso. Eu vou até posso falar com o paciente. Tipo assim, seria legal se falasse com a sua mãe, porque depois ela descobre. Então, assim, eu acho que a gente pode empoderar a menina para que ela conte, mas eu contar, jamais. É o que eu até brinquei hoje, que eu coloquei a caixinha. Eu falei assim, gente, advogado e cliente tem sigilo. É a mesma história Coisa. médico-paciente. A gente tem uma relação ali com eles que é Uhum, uma liberdade para que eles possam uhum, confidenciar toda essa situação mais exatamente. íntima, mais Uhum, complicada. Tem exatamente. até algumas pessoas falam, algumas mães eu já ouvi Uhum, falar que assim, eu não vou dar anticoncepcional para minha filha porque é como se eu estivesse incentivando ela a ter relação e é como se eu tivesse de alguma forma liberando ela de usar camisinha. Tem uhum. muito esse Tem, tabu também, né? tem. E eu acho que deve ser complicado, assim, não tenho filho nessa idade, imagino que deve ser difícil essa transformação, mas ao mesmo tempo a gente fica naquela, tipo assim, vai acontecer. Eu querendo ou não, isso é uma coisa que vai acontecer, eu não posso segurar. O que eu posso fazer é falar, olha, tô te orientando, tô te falando pra você usar preservativo pra não pegar a doença, tô te dando um método para você não engravidar, agora faça com consciência, né? Eu acredito que a gente passou dessa fase aí de ficar nessa ideia de que a mãe tá validando ou não tá. Gente, eu não quero que minha filha engravide, é essa a ideia. Né? Eu estava até falando isso hoje com o pessoal lá da Unifesp, a gente estava discutindo sobre a questão da gravidez e da adolescência. Eles falaram, tipo assim, eu costumo falar, a mãe fala com a paciente, olha, a minha parte de te fazer não engravidar, eu tô fazendo. Agora, é com você pensar em com quem que eu estou tendo relação, tô usando preservativo, como é que tá a minha vida sexual. Aí você não tem como chegar. Uma barreira que você não transpõe, né? Você não vai estar toda hora com a sua filha falando com ela assim, usa camisinha, ou então não pode ter relação com essa pessoa. Isso não vai acontecer. Você querendo ou não, não vai. A gente não pode brigar com a realidade. Aceita o que vai acontecer e usa as armas que você tem, né? Eu falo que quando eu tiver filho, minha filha, vai ser método de longa duração assim que começar a namorar. Porque, gente, uma gravidez na adolescência é algo que dificulta muito a vida. Você e Débora tá falando com lugar de fala, eu Com lugar de... só tenho visão mesmo como médica. É difícil demais. Então, acho E que eu a mãe tem que pensar também nisso, não só pensar no fato de, nossa, o que eu tô fazendo? Será que tá certo? Será que não tá? Né? Pensa na parte boa e vai. Né?
Eu falo com as pessoas com quem eu já tive essas conversas, né, Uhum, sobre como evitar a gravidez, ou sobre como foi a minha experiência, eu falo, gente, eu tive sorte. Eu não tô aqui uhum, sendo exemplo nenhum de, olha, tenham filhos uhum, adolescentes, porque eu sei que uhum, eu tive sorte. O relato das uhum, pessoas, de algumas pessoas que eu já ouvi, uhum, são muito tristes, porque infelizmente a gente sabe que essa é uma pauta que ela afeta muito mais as mulheres, porque no final das contas o encargo biológico uhum, de gerar é da mulher e os primeiros cuidados acaba sendo muito conectado com a mulher, então é a mulher que uhum, deixa de estudar, a menina no caso, né? É a uhum, menina que deixa de ir para a escola, é a menina que uhum, depois não consegue trabalhar, é a menina que fica uhum, com um senso de responsabilidade de mudar a rotina completamente. Então exatamente. essa é Uhum. uma pauta feminina muito séria. Sim. E aí eu vou te perguntar o seguinte, então a gente Uhum, já sabe que até antes de menstruar é uhum, indicado que a uhum, própria criança tem ali uhum. tem uma consulta com o ginecologista e Eu tal. acho legal. Uhum. E quando que ela pode começar a tomar anticoncepcional? Precisa esperar menstruar? Pode ser antes? Como é que funciona? Então, na verdade, a gente sempre prefere que menstrue primeiro, até para a gente saber se está tudo certo com o nosso ciclo biológico, né? O ovário da mulher, ele tem uma idade ideal para começar a funcionar. Vamos supor que a gente inicia uma pílula antes dela menstruar ali com 13 anos. Eu não vou saber se ela ia menstruar natural. Então, a gente sempre prefere muito que espere. Mas vamos supor que, tipo assim, é um risco muito grande dela engravidar. É uma menina que não toma medicação corretamente, né? Você já conversou com ela várias vezes e ainda assim ela não, já iniciou vida sexual e não vai, né? Adolescente é adolescente, gente. Não adianta de querer brigar com Aham. a natureza, né? Então, se tiver um risco muito grande de gravidez, a gente inicia antes, sabe? É sempre preferencial que não inicie, mas pensando em risco-benefício, se o risco estiver muito alto, não tem por que você ficar, se dose hormônio, tá tudo bem ali, não tem nada de muito errado, inicia o método. A gente não quer saber que ela pode menstruar quando ela engravidar. Até porque elas podem iniciar a vida sexual antes da menstruação. Sim, E aí, é esse o né? risco. A paciente às vezes inicia a vida sexual e não tá usando preservativo, e não vai usar mesmo, e aí, gente, vamos agir com as armas que a gente tem. Eu costumo falar isso, a gente não pode viver no ideal, não. Tem gente que fica assim, mas e se eu, igual você falou assim, eu tô falando que não precisa usar camisinha. Não, você tá fazendo a sua parte. E a gente tá vivendo na realidade, essa é a verdade. Eu tenho até uma experiência, porque eu sou advogada de família também, e acaba que eu tenho Uhum, contato com vários assuntos, né? E uhum, aí eu já imagina. tive uma experiência de um cliente meu que estava nesse conflito. Ele era o pai, ele Uhum, estava com a guarda, e ele uhum, estava naquela de, meu Deus, como é que eu converso com a minha filha? Aí acabou que entra ali a advogada, a psicóloga, a uhum. mãe, né? E aí eu falei com ele, falei, Difícil. essa conversa, inclusive, que eu tenho com meu filho é o seguinte, é a Uhum, responsabilidade. A partir do momento que eles decidem iniciar a vida sexual, é como se uhum, eles estivessem dando um passinho a mais no grau de exatamente. responsabilidade na vida. Então você Uhum, passa, ó, ok, tô te dando aqui esse voto de uhum, confiança, é uma decisão uhum, sua, a gente vai fazer aqui o que é necessário para te proteger, mas daqui para frente você tem que ter o senso de responsabilidade ativado para agir naquilo que eu exatamente. não posso te ajudar. Né? Então, Uhum, ó, você te dei aqui um uhum. Voto cartãozinho de confiança. Aham. e um cartão de responsa. Agora, daqui para Uhum. frente é você que segue. Carro do airbag. Você não para de usar assim porque tem airbag. Né? Mesma coisa. Exatamente. Quem usa carro sabe que ele pode bater. Eu vou fazer o máximo possível para que ele não bata. Eu vou dirigir com cuidado, eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, não vou passar do limite. Então é isso. É a mesma coisa. Você está iniciando uma nova parte da sua vida que tem riscos e tem benefícios. Claro, se não tivesse benefícios, ninguém fazia. Né? Eu falo que a gente tem que também validar as coisas, elas vão acontecer. A família que também trava muito, que já fica falando não pode de jeito nenhum, se eu descobrir, eu vou te bater. Isso aí, minha filha, vai acontecer, você querendo ou não. Se você conversa, se você tem uma orientação melhor, você acaba trazendo o adolescente para você e você vai virar confidente dele, né? Ele vai te contar as coisas e vai te ajudar a protegê-lo, né? Porque adolescente realmente não tem senso muito de responsabilidade, não. Ele vai fazer coisas inconsequentes. Quanto menos você conseguir que ele seja inconsequente, melhor. Tem até uma questão do próprio desenvolvimento do cérebro, né? Exatamente. Uhum. Pode falar biologicamente. Eu falo isso nas minhas aulas de métodos na adolescência. Que a gente fica, às vezes, querendo que a adolescente use pílula, use preservativo. Gente, a gente desenvolve o cérebro de acordo com a idade, né? E a última parte do cérebro que desenvolve é a parte frontal,
que ela é responsável pela responsabilidade. Se o adolescente, se ele quiser pro lado da cachoeira, pro lado do barranco, fazer trilha, ele não tá nem aí, porque ele acha que se ele morrer tá ótimo, né? Ele não tem senso de achar que se eu não tomar uma pílula, eu vou engravidar, né? Se a gente, que é adulta, para tomar uma pílula todo dia no mesmo horário, tem dificuldade, pensa o adolescente que ele não tem a parte do cérebro desenvolvida o suficiente. Então, eu costumo falar, não é culpa dele, não é que ele conscientemente fala, não vou tomar a pílula. Gente, isso é biológico, eu não posso forçar uma coisa que não vai acontecer. Então a gente aceita e age com as armas que a gente tem. Você acabou me dando um gancho para aquela outra pergunta do qual é o tipo de anticoncepcional que é indicado. Que você falou da pílula que a adolescente Uhum, esquece. Adolescente não, de uhum, maneira geral a gente esquece. uhum, Quais são os uhum, anticoncepcionais que elas podem usar? uhum. Então, na verdade, Débora, poder elas podem usar todos. Não tem nenhum método que não pode ser usado para adolescente. Quer dizer, não pode fazer laqueadura, mas assim, né? Ninguém vai querer laquear um adolescente. Enfim, os outros métodos todos podem ser utilizados, não tem nenhuma restrição de idade em relação a maior de idade, menor de idade. A gente tem bem delimitado, assim, tanto das sociedades brasileiras de pediatria, de ginecologia, de adolescência. As três fizeram um documento, deve ter uns 2, 3 anos, mostrando as evidências científicas de como os métodos de longa duração são mais indicados para adolescentes. E isso, a pessoa solta o olho, tipo, nossa, ela vai colocar um DIU no adolescente? Que absurdo, como assim? Na verdade, isso aí não sou eu que estou falando, são todas as sociedades mundiais, nem as brasileiras. Eu assisti uma aula recente Uhum. da americana mostrando isso, que se eu indico um DIU ou um Implanon, que é o implante subdérmico, para uma adolescente, eu tenho muito mais chance de proteger uma gravidez do que se eu indicar uma pílula, né? Não é que eu não posso, mas se eu não ofereço o DIU, se eu não ofereço o Implanon, ela não vai nem saber que ela pode, né? E muitos médicos às vezes não oferecem, porque não sabe, porque tem medo da adolescente, da mãe achar ruim com o médico, né? Porque tem muito isso. E já oferece a pílula, porque é o mais comum, todo mundo usa. Mas o que, assim, na minha prática eu faço? Eu sempre oriento todos os tipos de métodos de acordo com a adolescente. Tem gente que não pode usar um método ou outro, né? A gente tem que individualizar. Mas as primeiras escolhas, as primeiras orientações têm que ser sempre voltadas aos de longa duração, ao DIU e ao implante. Não tem restrição de idade. O que a gente fala é que legalmente, se ela for menor de 18 anos, precisa de ter um profissional responsável. Isso porque é um procedimento médico, né? Tem, assim, medicamente a gente pode colocar sem responsável, mas pensando em termos de consentimento, em contrato, a gente precisa de um responsável. Eu, pessoalmente, não coloco por causa dessa questão, sabe? Eu sou muito certinha com os termos legais, com o termo de consentimento, eu acho que... E realmente é complicado, porque se eu faço um DIU, por exemplo, dá uma complicação, a paciente passa mal. Como é que eu ligo com a mãe dela falando isso aqui? Só que ele tá passando mal aqui e ela tem 15 anos. Assim, eu acho complicado, mas que pode, sabe? Eu acho que, no meu caso, que eu falo que não coloco, se for um caso de muita vulnerabilidade, que a mãe não vai concordar, acho que até colocaria, não sei, acho que é caso a caso. Mas É. pensando medicamente, a gente não tem nenhuma restrição de idade. E o DIU, ele precisa de colocar com anestesia, em centro Uhum, cirúrgico, essa situação, ele uhum. requer todo esse. Então, Por isso que ele geralmente é mais a gente pode pôr no consultório mesmo. Para adolescente é mais complicado, porque adolescente sente um pouco mais de dor, elas são um pouco mais sensíveis. Então, assim, tem médico que só coloca de adolescente no centro cirúrgico. Na minha prática, eu coloco na maioria no consultório mesmo, mas vai muito da pessoa, sabe? A gente tem que sentir ali, porque assim, na maioria das vezes, a adolescente acabou de iniciar a vida sexual, ela nem foi examinada ainda com espécula, que a gente sabe que não é uma coisa confortável, né? Então, é tudo muito novo. Geralmente, a gente prefere, se possível, em centro cirúrgico. Se não for possível, eu prefiro colocar no ambulatório do que ela engravidar, porque aí o parto vai ser bem mais traumático do que ela passando no DIU, né? Você falou que além do Uhum. DIU tem o implante, o Implante, Implanon. o Como é Implanon. que é o implante? Então, ele é um método que a gente coloca no braço, ele fica mais ou menos aqui assim. Ele é muito bom para adolescente porque ele é fácil de colocar, né? Às vezes a paciente não iniciou a vida sexual ainda, assim, tá com um namoradinho ali, não sei quando vai ser e tal. Porque o DIU, para ser inserido, precisa ser inserido via vaginal. Não é que eu não posso usar em quem nunca teve relação, não é uma contraindicação. Eu posso usar, mas é mais complicado eu convencer a paciente que eu posso colocar algo na vagina dela antes dela ter a primeira relação. É difícil falar com a mãe, então geralmente a gente prefere não inserir.
Se ela quiser, se ela for, tipo, empoderada, entendida e saber que aquilo não tem diferença nenhuma em relação à virgindade, a gente coloca, não tem nenhum problema. Mas eu acho o implanon mais fácil de orientar para esse tipo de paciente. Então, às vezes tá com aquele Uhum. namoradinho, né, que você sabe que vai rolar, mas você não sabe quando vai ser. E você não quer engravidar na primeira vez, né? Então, coloca o implanon, ele coloca no braço, é super tranquilo. Ele tem hormônio, né? Claro, é um método hormonal, ele vai bloquear a ovulação. Geralmente não vai menstruar, os pacientes têm um sangramento mais de escape, mas menstruação não tem. Então, e ele é muito eficaz, ele é mais eficaz que a laqueadura, por exemplo. Né? Então, pensando em Nossa, adolescente, ele é um método assim, chuchu. Quando elas vêm completo. com essa queixa aí, tipo, doutor, eu tô namorando, talvez, acho que vai ser, não sei quando vai ser. Eu já falo, ó, vamos tentar limpar, não, porque, né, pensando nesse caso, eu acho que é a indicação mais interessante dele. E aí A eu única imagino que parte essa é ruim é uma que ele não tem no SUS, né, ô Débora? Não tem, exatamente. Uhum. Eu ia te falar isso Uhum. antes da pergunta que veio à minha Desculpa. cabeça agora. Uhum. No SUS a gente tem a pílula, que é o mais comum, a Uhum. pílula e o injetável. Que aí fala assim, o É. injetável. Tem muita Uhum. gente que usa esse argumento, né? Que o injetável meio que supre a pílula porque não pode tomar todo dia, mas não é bem assim, né? Uhum. Na Você verdade, não assim, tem o risco de No SUS esquecer. tem também o DIU de cobre, né? O dispositivo não hormonal, ele é disponível no SUS. O injetável, ele é legal, porque você tem que lembrar uma vez no mês só, né? É mais difícil de errar. Eu não sou muito fã, assim, dele, porque eu acho que ele tem... a quantidade de hormônio no dia, na semana que você aplica, é muito maior do que ao longo do mês. Então, é pessoal. Não é que ele não funciona, ele é ótimo para quem esquece. Mas se for possível usar outro método em comparação com ele não é tão assim bem indicado. A gente indica mais se a pessoa esquece muito e ela não pode pôr um DIU, não pode pôr um Implanon, então é melhor que ela use o injetável do que uma pílula que ela não vai lembrar. E mesmo assim, o Uhum. injetável é 1 mês ou 3 meses, e o Isso. DIU e Uhum. o coisa são questão de anos, né? O O DIU e o implante implante. são 3 anos, o DIU não hormonal, que é o de cobre, são 10 anos, e o DIU hormonal são 5. Então, assim, pensa numa adolescente de 15 anos, por exemplo. Se eu coloco um DIU não hormonal, ele vai durar até os 25. Ela pode formar na faculdade. Né? Então, eu acho que é questão de saúde pública. Se os gestores fossem um pouco mais inteligentes em relação à contracepção, eles iriam fazer muitos mutirão de DIU, porque você coloca. Quem pode, claro, né? Que a gente não vai colocar DIU em todo mundo. Mas se eu colocar em todo mundo que pode e que não sabe nem que isso é bom, que isso existe, eu vou colocar muitas meninas estudando, muito mais meninas na faculdade, eu vou ter uma melhora de população economicamente ativa. Né? Eu melhoro toda a base da população. Não é só não engravidar, é muito mais coisa, né, Débora? Eu não sei se a gente já teve essa troca de conversa que eu Uhum, falo isso. Quando a gente tem essas gravidezes indesejadas, principalmente em uhum, adolescente que está começando a vida ainda, né? uhum, Está estudando, está se preparando, a gente uhum, tem uma repercussão, quando evita isso, uma repercussão não só na qualidade de saúde, porque você evita uhum, a própria estrutura ser usada para pré-natal, uhum, as complicações da sim, gravidez, que uhum, são muitas, né? A uhum, gente evita aquela criança depois que vai vir, tanto a criança quanto a mãe, que vai gerar um custo social para a gente, né? De assistência social, de segurança pública, uhum, de educação. É uma repercussão uhum, muito ampla que tem dessa exato. Uhum. contracepção. Eu falo que se eu fosse gestora de plano de saúde, eu iria investir também muito, porque para um plano de saúde, o quanto que ele gasta numa gestação, com ultrassom, com parto, é muito maior do que a colocação do DIU. Eu ia fazer, tipo, campanhas, ia mandar e-mail para as pacientes. Oi, gente, tudo bem? Vamos colocar DIU? Porque em questão financeira vale muito a pena para E os hoje, gestores. e hoje em dia tem cada vez mais exames para ser feito, né? Que a gente vai evoluindo a Uhum, tecnologia e cada gravidez sim, é um gasto. exatamente. Uhum, É, eu imagino que uma pergunta que devem te fazer muito é sobre essa preocupação em colocar no corpo de uma adolescente os hormônios, né? Seja pelo uhum, Implanon, seja pela pílula. uhum, Quais são as uhum, consequências disso? Tem alguma consequência ruim? uhum. Na verdade, o que a gente tem de estudo, né? A gente não, a gente fala mais em relação ao estudo. Os métodos que são só de progesterona, injetáveis, né? Tipo, internos, desculpa, que são o Implanon e o injetável trimestral, usados a longo prazo, eles tendem a diminuir massa óssea, né? Só que isso a longuíssimo prazo, né? Depois de muitos anos de estudo, viu que não tem diferença em relação a risco de osteoporose, por exemplo, que é o que a gente mais tem medo. Então, resumindo,
os estudos mostraram que tem uma diferença em ganho de massa óssea, mas ao longo prazo isso não teve nenhuma diferença. Foi só uma observação que eles fizeram em pacientes que usam progesterona isolada, que seria injetável trimestral, Implanon, e tem uma pílula que é só progesterona, aquela que a gente usa pós-parto, sabe? Uhum. Então, esse malefício não foi tão grande. Em relação aos outros tipos de pílula com estrogênio, a longo prazo não tem nenhuma grande complicação, um grande problema nas pacientes usuários. A gente tem até outros benefícios. Usuários de DIU e de implante a longo prazo têm menos risco de câncer de endométrio, câncer de ovário, e usuários de DIU, além dos dois cânceres, também tem risco menor de câncer de colo do útero, e usuários de pílula têm menos risco de câncer de ovário e endométrio, né? Então, No final das contas é no benefício. final é benefício, né? Tem, claro que, será que eu vou engordar? Será que eu vou ter dor de cabeça? Hormônio, gente, ele dependendo muito do corpo que ele está sendo colocado, né? Se eu e você usássemos a mesma pílula, a gente pode ter efeitos totalmente diferentes. Então, é claro que se for colocar pessoa por pessoa, você vai achar coisas ruins, né, dos hormônios. Mas pensando em estudos populacionais, não tem nenhum grande risco que a gente tenha medo porque está começando adolescente, né? Meu maior medo é que ela engravide, que ela vai ter realmente muitos hormônios que são muito mais que a pílula. E todas as outras Em consequências todas mais, as, né? assim, colocando só na parte biológica, é só uma parte, né, Débora? Exatamente. É, pílula do dia seguinte. Hum, Como que funciona? O hum, que acontece com essa questão? Será que pode uhum. tomar mais de uma vez? Fala um pouquinho Ótimo. pra Uhum. gente. É muito legal a gente saber dela, saber como usa, saber como não usa, tá? É, é legal entender um pouco do funcionamento, porque assim, tem muita gente que fala assim, não pode usar, não pode usar. Gente, não pode engravidar fora da hora. A gente tem que fazer o máximo que, que seja possível. Ela funciona quando a gente tem uma relação não protegida, né? Quando eu não usei nenhum método, ou meu método falhou mesmo, do tipo, usei preservativo, não uso outro método e rasgou. Acontece. Então eu preciso usar ela em até 5 dias após a relação. Quanto mais rápido eu usar, melhor. Então, eu costumo falar com os pacientes. Rasgou, vai na farmácia agora. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã cedo, de noite. Quanto mais rápido que você usar, maior a chance dela ter eficácia, tá? E essa história de que não pode usar duas, não pode usar mais de sei lá quantos por ano, isso é mentira. A gente não tem o máximo que a gente pode usar. Só que quanto mais você usa, mais chance dela falhar. É só isso que a gente tem. E se você está usando demais, significa que tem algo de errado com o seu método. Ou você não está adaptada, ou você não gostou daquele método que te prescreveram, então tem algo de errado. Vamos procurar um método de verdade. Pílula do dia seguinte é para emergência. Tive uma relação, não Uhum. usei preservativo, então, sei lá, falhou. É para quando você não realmente tentou e não deu certo, tá? E tem É paciente exceção, que não fica com regra. medo. Eu uso pílula, eu uso DIU, tive relação sem preservativo. Preciso da pílula do dia seguinte? De jeito nenhum. Ela é para quem não usa método, né? Se você usa algum, não é para você, tá? Porque se quem usa pílula, que usa pílula do dia seguinte, vê aquela quantidade de hormônio no corpo e realmente não é uma boa ideia. E lembrar que ela não tem contraindicação. A única contraindicação dela é você estar com chance de estar grávida. Do tipo, estou atrasada, tive uma relação desprotegida. Aí não, faz um teste de gravidez antes de usar. Mas esse câncer de mama, câncer de qualquer coisa, ela é pontual. Ela não é uma pílula que você vai usar todo dia, né? Então, ela não tem nenhuma contraindicação. Pode usar. Você até me fez lembrar de uma Hum, pergunta aqui. hum, É, que você falou assim, se você já usa o método anticoncepcional, você não vai usar uhum, pílula, né? Não precisa. uhum. Teve alguém que perguntou aqui, eu posso usar dois métodos anticoncepcionais? Pode. É uma boa opção você usar, por exemplo, preservativo e pílula. São dois métodos muito bem bons que são combinados, né? Eu sempre falo que o preservativo é o único método que você pode combinar com todos, né? Uhum. Ele tá aí e não tem contraindicação nenhuma, é só você usar. Tem gente que fala assim, mas aí é preservativo, não quero usar. Tá bom, mas assim, é um método que ele é amplamente disponível e ele pode ser usado com todos os outros métodos. O que a gente não gosta, assim, de combinar são dois métodos hormonais, do tipo usar pílula e implante. Não faz sentido nenhum, porque são o mesmo mecanismo de ação. Mas vamos supor, tipo, estou com um DIU de cobre e quero usar um método hormonal. Olha, assim, eu recomendo mais uma terapia para poder tratar o medo, porque o DIU de cobre ele é eficaz, mas não consigo, meu emocional, isso está me dando gatilho de ansiedade.
beleza, vamos usar um método hormonal, não vai fazer mal também. Mas eu sempre recomendo que a gente trate da onde está ali no gatilho, porque a ansiedade desse nível não é algo normal, ele tem que ser acompanhado. Desses métodos que você falou, qual que é o mais eficaz? Então, o método mais eficaz que existe é o Implanon, né, que é o implante subdérmico. Ele falha em 0,05%, então é mais de 99,9% de eficácia. Muito eficaz Uhum. mesmo. E nem adianta falar que a abstinência é método contraceptivo, porque não é. Para mim, quem faz abstinência não quer engravidar. É diferente de quem está tendo relação e tá. A gente fala assim, o único método é fazer abstinência. A abstinência não é método. A abstinência é um estilo de vida. Exatamente. Eu costumo falar isso. Assim, é método para quem tem relação e não quer engravidar. Você falou sobre o preservativo e teve gente que perguntou assim: ah, e a camisinha feminina? Será que vale a pena Legal. usar? Eu nunca Uhum. vi, mas existe. Então, esse é o problema. Ela é pouco disponível. É difícil de ter, é difícil de comprar, é tudo muito difícil, né? Enfim, mas é legal aprender a usar. A parte melhor da camisinha feminina, a gente nem fala camisinha feminina mais, Débora, eu vou te ensinar, é preservativo interno. Tem o preservativo interno Diferente. do que o externo. E o externo, pensando na população trans, para incluir eles mais, a gente fala mais interno e externo. Aprendi isso numa aula também, Faz falei lá, aí todo uma sentido. pessoa me corrigiu e falou, doutora, não fale mais isso, a gente tem que falar agora interno e externo. Então, aí, aprendendo. A Isso parte aí. melhor da interna é essa, que a gente pode colocar antes da relação, tipo, 2, 3 horas antes, e quando for ter relação, aí você não precisa fazer nada. Diferente da externa, você precisa colocar na hora, no ato, a interna você pode deixar ela lá por até 8 horas antes, e é mais prática em relação a isso. A parte difícil é que ela é pouco disponível, e como ela é maior, alguns pacientes ficam assim, ai, meu Deus, eu vou ter que colocar lá dentro, como é que funciona? Nem todo mundo tem uma boa relação com a sua parte íntima, a sua vagina. Então, Uhum. geralmente, elas têm um pouco mais de dificuldade. Mas para quem tem uma boa relação, para quem já tem um contato maior, é uma ótima opção, porque você está preparada. Se rolar, rolou. Se não rolar, você joga ela fora depois. É isso, simples. Exatamente. Não, e é interessante porque, primeiro, que você Uhum. não perde o clima, né? Tipo, não precisa parar o Uhum. negócio para colocar. Uhum. Tá Segundo, lá. que você coloca isso totalmente na autonomia da mulher. Então, assim, a Exatamente. mulher vai se Uhum. proteger independente do cara Uhum. querer ou não querer, ou ficar fazendo graça para Sim, colocar, não colocar. É, pena que exatamente. não é tão difundido. Pena que E é eu tão. imagino que deve ser estranho para colocar, precisa de dar É, uma melhorada nessa informação, né? tem que melhorar o tabu primeiro para depois introduzir. Eu sempre falo que a contracepção é do casal, mas a gente sabe que no fundo, quem vai, né, ser mais responsável é a mulher, não tem jeito, não tem o que conversar desse jeito. A gente gosta de compartilhar com o parceiro, claro, mas a mulher é quem vai ter toda a questão psicológica, mental e física da gravidez. Uhum. E a sensação de que a gente controla as coisas também é bem melhor, né? Sim. Então, se a gente Uhum. puder, eu me protegi, eu Com fiz certeza. isso, Uhum. né? É, tem anticoncepcional para meninos Menina, essa daí só também é a preservativo? dúvida dos milhões. Eu acho que não tem filho, igual eu te falei, mas deve ser difícil. A parte que o menino começa a ter relação e você fica, meu Deus, e se ele engravidar alguém? Eu sei o que eu vou fazer, que não sei o quê. Sim, não existe, né, preservativo. Acho que a informação deve ser bem difundida e explicar, tipo, olha, se você engravidar alguém, é na sua conta. Tudo bem que a menina vai se ferrar muito mais que você, mas se você gosta dela, tem um pingo de compaixão, né? E imagine que se ela engravidar, ela vai se ferrar muito. Ou então, tipo, se é namorado, chama a mãe da menina para conversar, olha, tô achando que você tá começando, não sei, ele não me falou nada, mas tô achando, vamos pensar num método para ela. Eu acho que, tipo assim, se for possível, se for parceiro fixo, né? Pensando assim, acho que a conversa tem que ser aberta. A gente passou da fase de fingir que não tá acontecendo. A gente tá na fase de assumir que tá realmente rolando, vai rolar, chama a mãe da menina. Eu sou a favor de conversar tudo desde o início, para depois não falar, tipo, nossa, engravidou e tava aqui na minha frente. É, até porque depois a conversa é mais séria, é mais Uhum, dificultosa, é muito mais uhum, difícil. exatamente. Teve algumas perguntas aqui, ó. Se eu estiver menstruada, corro risco de engravidar? Olha, teoricamente não. Né? Menstruação não tem como ter ovulação. Mas vai lá, em sei lá quantos micros por cento de chance, de porcentagem, tem a chance de você estar ovulando menstruada. Muito, muito difícil. E tem a chance também de você não estar menstruada, se é um sangramento de ovulação, por exemplo. Também é bem comum, mas pode acontecer. Então, minha dica é: não quer engravidar? Use um método contraceptivo.
né? Não confia na menstruação, não confia em algo que você não está prevendo. Existe um tipo de método que é a percepção de fertilidade, né? Você faz um curso para você entender o seu ciclo, para saber quando, os períodos que você está mais fértil e menos fértil. Aí, legal, você usar isso como método. Mas confiar em estou menstruada, nunca vi meu ciclo antes, não confie nisso. Se for para fazer percepção de ciclo, faça percepção de ciclo como método. Não é só de orelhada falar viu no aplicativo que não tá ovulando e vai. Não faça isso, não. É, tem o aplicativo. E é muito Uhum. inseguro esse método também, né? Não, porque então, você para quem não se estuda protege. ele, para quem estuda ele, tipo assim, e entende do tipo, sabe do taxa de falha dele, vamos supor, tipo, eu acho que esse método é mais para quem não quer engravidar, mas assim, se vier também não vai ser o fim do mundo, né? Para quem não quer Uhum. engravidar de jeito nenhum, não acho que seja uma opção, né? Mas para quem, assim, eu não quero usar nada, não quero usar nada no meu corpo, para mim tá tranquilo, eu prefiro não usar nada e ter uma taxa de falha um pouquinho maior, vou estudar sobre esse método, vou entender meu ciclo e aí vida que segue. Mas confiar é difícil. Se o menino tirar antes, ainda assim eu posso engravidar? Matou a gineco. Gente, eu tenho pavor de coito interrompido. Eu falo que eu sou a gineco que mais. Acho que o povo tinha que me patrocinar. Tem pavor. Porque parece, na ideia desse povo, do adolescente, é uma ideia ótima, né? Porque não vai ter. O gameta masculino não vai ter gravidez. Gente, não, se fosse assim, ninguém engravidava, né? Não precisava existir método. Já resolvia desse jeito. Mas não Aham, tirava funciona. logo. Não funciona assim, gente. Primeiro que no líquido pré-ejaculatório pode ter um outro espermatozoide. Se tiver um, já engravida, né? A gente precisa de um, não precisa de 1 milhão, né? E outra, quem vai te garantir que saiu antes da hora, gente? Não tem controle pra isso, não. Não dá pra saber que toda relação saiu antes da hora. Não dá, assim. Eu acho isso aí a maior lorota que a mulher pode sair na vida. Furada, Não né? quer, não quer engravidar, usa um método direito. Não usa essas coisas horrorosas, não. Exatamente. Posso engravidar na primeira vez? Infelizmente, é um dos maiores traumas das meninas. A gente vê paciente com disfunção sexual depois de não querer ter relação, porque engravidou na primeira vez, não foi boa a Traumatizou. relação, traumatizou e não quer mais. Né? Então, pode sim. Então, a gente tem que prevenir desde antes da primeira vez. O ideal é que ela já vá entendendo como que engravida, porque às vezes elas não sabem nem como é que engravida, sabe? E já escolhendo um método já eficaz para antes da primeira vez já ter uma segurança. E vamos supor, a primeira vez não estou usando nada. Usa a pílula no dia seguinte, meu amor. Melhor você usar isso do que ficar grávida. Tem como pedir pílula do dia seguinte no posto, você sabe? Tem. No posto de saúde? Tem no posto de saúde. Uhum. Tem. Então, essa é uma boa dica, porque também quem não consegue comprar. Exatamente. São 5 dias no desespero. máximo. Então, assim, foi na sexta. Segunda-feira de manhã tá lá na porta do postinho. Pelo amor de Deus, dá uma pílula, né? Então, são 5 dias, dá tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu pulei. Eu acho que eram só essas das caixinhas, que as outras acaba que a gente já respondeu. Deixa eu contar então um caso que eu vi no documentário que eu fiquei muito chocada. Foi uma médica de posto de saúde, eu acho que era no Ceará, agora eu não sei exatamente. Mas assim, uma menina que ela tava sentindo muita dor na barriga, né? E a médica ouviu o barulho dela dentro do banheiro. Ela falou assim, gente, tem alguém passando mal, foi lá no banheiro e tal. Quando ela chegou no banheiro, a menina tava ela tinha 10 anos, ela estava no vaso, fazendo força para que o neném caísse dentro da privada. Coitada. E ela chorando, e a moça falou, a médica olhou e falou assim, minha filha, você tá em trabalho de parto. E aí ela, eu sei, mas a minha mãe não pode saber, não tem como, não sei como resolver isso. Desesperada. Aí a médica conseguiu tirar o neném, né? Só que aí aquela confusão ali todo mundo viu, chegou lá fora, contou pra mãe. E aí a menina, o enfermeiro chegou lá e falou assim, a senhora é a avó. E imagina, a mãe com uma filha de 10 anos, e aí recebe essa notícia, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, e é muito, muito engraçado, porque assim, às vezes até a menina tá grávida, uma menina de 10 anos, você não necessariamente sabe que ela menstrua,
a barriga inchou, mas você não necessariamente enxerga aquela barriga como barriga de Uhum. gravidez. Até você pensar nisso, a mãe também Sim. não sabia. Uhum. E aí Nossa, chegou aquela. O concordo. neném, assim, sobreviveu. Aí quando Uhum. mostrou pra menina, ela falou assim: olha, você quer ver seu neném e tal? E Uhum. mostrou pra ela. Aí disse que a menina olhou pro neném e falou assim: fazer o quê? Agora eu vou ter que cuidar. Esse foi o caso que eu fiquei mais assim. E a médica Uhum. falou, eles perguntaram, entrevistaram, qual foi o caso que mais te marcou? Ela falou assim: com Uhum. certeza foi esse. A menina tinha só 10 anos. Ela Uhum. não tinha noção nenhuma de nada. De Sabe nada. uma Ela coisa que estava eu se acho desenvolvendo. que é pouco falado, Débora, e tinha que ser mais difundida, é a questão de adoção. Uma menina Uhum, dessa, se ela doa o bebê para adoção, tudo bem que eu sei que é romantizado, no Brasil tem muita criança que vai para abrigo e tudo mais. Gente, é uma tentativa, porque um lar cuja a avó descobriu que foi a avó no dia do parto e que a mãe não tem 10 anos, tipo assim, pensa, sabe, que situação vai ser essa? Então, eu acho que isso não tem condição de é criar. zero falado no Brasil. A gente fala muito de gravidez não programada, mas e a adoção? Ela tá aí, ela existe. E eu acho que as pessoas tinham que falar na maternidade. Nasceu um bebê nessa situação aí, você pensou em dar pra adoção? Não médico, mas tipo assim, assistente social, tentar, né, É, colocar isso psicólogo. como uma questão, porque muita gente às vezes julga, do tipo, ah, a menina tá dando o filho dela pra adoção. Gente, não é bem assim que funciona. A pessoa que realmente abre mão do seu filho para adoção é porque, na maioria das vezes, ela sabe que a vida dele não vai ser boa com ela, né? E que tá tentando uma vida melhor para o filho. É claro que tem exceção de gente que realmente não tá nem aí, e aí vai da pessoa, mas eu acredito que a maioria seja esse estilo aí de, tipo, ter a consciência de que não vai rolar com ela e tá tentando uma vida melhor. E para as famílias também que não tem como ter filho, que não tentaram a fertilização, então não querem, eventualmente, é uma oportunidade, né? Eu acho que isso não é falado e seria legal difundir um pouco mais também. Tanto para criança para adolescente que teve o filho entender que ela pode dar Uhum. um outro futuro, quanto para as pessoas que querem ter filhos e falar assim, gente, a adoção é uma Sim. realidade, é algo Uhum. que pode ser bom, né? Enfim. Uhum. Todas as meninas que eles entrevistaram nesses documentários, Uhum. todas elas, sem exceção, elas Uhum. ficaram com vergonha do que aconteceu. Primeiro, assim, aquela sensação de. Eu acho até que teve uma explicação biológica para isso, que tem Uhum. até a ver com, de repente, essa questão de desenvolver o córtex pré-frontal, não sei se esse é o Uhum. nome, Isso. mas de que elas não têm o senso de. Fica com uma sensação de, não vai acontecer comigo, isso Uhum. daí é incomum, isso é exceção, Uhum. eu tô na margem da parte que tem sorte aqui, então eu Uhum. vou me livrar disso. E aí, Sim. quando acontece, todas elas ficam com vergonha, uma vergonha de tudo e de todos, Uhum. uma vergonha da sociedade, abandonam a escola e em nenhum dos casos que eles entrevistaram teve ajuda do menino, do pai. Era sempre a menina com a Uhum. família da menina Uhum. tendo que se virar para poder criar aquela É. criança que veio Essa é a agora. realidade do Brasil, não tem jeito, a gente pode fugir dessas coisas. E é bem complicado, Débora. É, tem várias pautas que entram nessa Uhum. discussão, né? Não é só a gravidez, tem muita mais coisa, igual a gente falou no início, questão de saúde pública. E a gente tem que falar sobre isso, porque não falar não vai fazer não acontecer, né? Pelo contrário, o fato de não falar, delas acharem que isso é incomum, de que não vai acontecer com elas, é o que faz mesmo acontecer. A gente tem que falar de vida sexual nas escolas é importante, né? Não só falar de doença, porque doença não vai gerar medo, elas não têm medo de doença, gente. Quem adolescente tem medo de pegar doença? Nenhum. Então, É. eu acho que tem que ser falado, a gente tem que ter política pública para esse nicho de pessoas, né? E a abstinência sexual de jeito nenhum uma saída para isso. A saída é realmente informar elas, informar os meninos também, né? Por mais que eles são pouco responsáveis por essa gestação depois que acontece, a gente sabe que o Brasil, tudo bem que a gente vai cobrar a pensão, mas não é só a pensão que a gente quer que isso não aconteça, né? Então tem que trazer eles também para a responsabilidade. E a menina entender que, uma vez que ela iniciou a vida sexual, se ela não quer engravidar, ela tem que pensar em algo, porque se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela. E Tem que ser. um outro segmento também são as mães. Elas precisam entender que a adolescente não é adulto pequeno,
né? Adolescente é um nicho de pessoas que tem, está em formação e, mas eu não acho que ela deve iniciar a vida sexual. Meu bem, passou da fase de você achar. Agora é uma realidade, ela vai começar, você querendo ou não. E cabe a você ser parceira e ajudar ela, ou você afastar ela, ela não vai te contar nada. Essa a realidade. Não adianta querer falar, minha filha não vai fazer isso, não. A gente já vê tanta coisa no consultório, na vida, sabe? Débora, que a gente eu costumo falar que o DIU é o sossega a mamãe. O DIU e o implante. É, Você fez sua parte, você fez o que tinha que fazer, e agora, se ela acontecer qualquer coisa, já tá fora da sua alçada, já não é mais, não tá debaixo da sua asa mais, né? exatamente. A minha ideia é justamente a gente incentivar os métodos de longo prazo, porque Uhum. eu falo muito com meu filho também, falo, olha, Ele tem quantos anos? adolescente é 16, ele já é Ai, bem meu Deus. grande. É, eu falo com ele, falo, adolescente é movido por hormônio. Tudo que você está sentindo hoje, pode ter certeza que é influência de algum hormônio que está aí dentro do seu sistema. Uhum. E é uma coisa muito incontrolável muitas vezes, né? Então, quando você age de acordo com... Ih, vou ter que liberar aqui o meu aplicativo. Quando você age por esse Uhum. instinto hormonal, você tende a Sim. achar que tá tudo certo, que vai ficar tudo Uhum. bem, né? Porque você fica com Que uma você é o sensação de rei. segurança, uma Uhum. falsa sensação de segurança. Então, Uhum. assim, da mesma forma que a gente aprendeu, você deu o exemplo do cinto de segurança, que era uma coisa que ninguém usava, Uhum. inclusive tem gente que ainda não usa porque tá com um pensamento lá de trás de, não, cinto Uhum. de segurança não resolve nada. A gente Uhum. tem que mudar a mentalidade para, Uhum. começou a pensar em ter alguma Uhum. coisa, procura a médica, procura o médico, né? Também Procura acho. alguém que vai te assessorar. Uhum. E não tem. Eu Uhum. acho assim, a mensagem que a gente tem que resumir aqui para eles porque eu Uhum. imagino que essas sejam as maiores preocupações. Uhum. É essa questão de quem procurar, como que faz esse primeiro contato, Uhum. e a preocupação de será que eu realmente posso iniciar alguma coisa? Será que esse Uhum. método contraceptivo não vai trazer alguma. Às vezes, Uhum. até eu já vi gente que fica preocupada assim: mas eu vou usar um método anticoncepcional agora. E se depois eu quiser engravidar e isso afetar o Uhum. meu sistema reprodutivo? Tem muito desse questionamento Uhum. também. Tem. Não, isso aí não existe. Nenhum método vai te fazer não engravidar depois que você parar de usá-lo. O único que pode atrasar um pouco a gravidez é o injetável, mas assim, é atrasar, né? Que você vai ficar infértil. Vai demorar para ele parar de fazer efeito no seu corpo. É basicamente isso. O que geralmente gera infertilidade é a idade avançada. O paciente usa contraceptivo até 35, 40 anos e quer engravidar. Aí realmente não é o contraceptivo, é o seu ovário que já tá, ó, acabando já o efeito dele. Tem um prazo pra gente, Uhum, né, ter óvulo, ter a menopausa e tudo mais. Então, isso aí pode ficar tranquilo, que nenhum método vai te fazer não engravidar quando você quiser. exatamente. E o DIU de cobre, ele não tem Uhum. hormônio, né? Ele é Não um tem método hormônio. contraceptivo que não E vai tem no SUS. trazer essa. E tem no SUS, Uhum. exatamente. Uhum. É. Bom, eu vou até ver, eu acho que teve gente que fez Uhum. pergunta aqui. Deixa eu só voltar, porque eu fui conversando contigo, eu não prestei atenção Aí aqui. também, a gente vai Mas falando e eu falo demais também. é, eu vou, assim, gente, se vocês que estão aqui ao vivo com a gente quiserem fazer alguma pergunta, eu já encerrei a pauta que eu tinha passado aqui para Maria. E eu tô tentando achar alguém que fez uma pergunta aqui atrás que eu me perdi. Era sobre uma pílula de. Aqui, ó. Hum. Eu acho que é Cailena. O Ah, é o Dil. Cailena Uhum. e o emocional pode Uhum. afetar, por exemplo, escapes por estresse? Então, geralmente os DIUs hormonais, que é o Cailina ou Mirena, eles podem dar escape, independente se você está estressado ou não. É o hormônio agindo no seu útero, né? Então é esperado que o padrão de menstruação mude e que eventualmente tenha um escape ou outro, e isso ser mais do seu útero do seu estresse, né? A gente culpa muito o estresse pelas coisas, mas geralmente algo é bem mais simples que isso. Então, todo tipo de DIU hormonal pode gerar escape. E Josina perguntou se a live vai ficar salva. Vai. Se tudo der certo com essa tecnologia que ultimamente tem me boicotado, vai ficar salva aqui sim. Até porque eu quero passar isso para mais gente. Aqui em Juiz de Fora, tenho participado de um projeto que a gente vai nas escolas conversar com as crianças sobre essa questão de vida sexual, Você sobre falou, aham. reprodução, de maneira geral, Uhum, né? E aí eu vou com uma enfermeira, ela é uma uhum, enfermeira aposentada. Ela uhum. já deve ter, acho que ela tá com 60 e poucos anos, mas o pessoal chama ela de vó do sexo. Ai, Jesus. Porque Aham. ela é muito despachada, ela é muito tranquila, sabe? Uhum, E eu sei
que tem muita gente, a gente vê lá, até, não, filho, Uhum. até para fazer perguntas eles ficam sem graça. Mesmo Uhum. quando a gente libera papelzinho, fala assim, ó, vamos passar aqui uma listinha, vocês vão fazer a Uhum. pergunta no papelzinho, até Não, assim eles ficam sem graça. Uhum. Então, assim, Fica mesmo. eu quero deixar aqui aberto. Eu não Uhum. sou da área de Uhum. saúde, mas eu Uhum. quero deixar aqui aberto para quem quiser perguntar essas dúvidas, porque esse Uhum. é um projeto que eu tenho muito, que eu vou levar para frente, vou cada vez Uhum. entender mais como é que funciona, principalmente no SUS, porque a gente Uhum. fala aqui desses métodos, nem todos têm no SUS e a Sim. consulta lá a gente sabe que é mais complicada, Uhum. mas existe o BS do seu bairro, né, que você pode Sim. procurar. Uhum. Existe o acesso, ainda que você precise fazer um esforço um pouco maior, porque o que vai ter lá é pílula. Ok, mas vai lá Uhum. e toma, É o que eu né? falo. Tem gente que fala assim, ah, mas é difícil pelo SUS. É mais difícil quando você não sabe que existe, né? Se você sabe que Uhum, existe, é o primeiro passo. Né? Se você vai conseguir ou não, já é outra coisa. Você vai ter caiu. Ai, não acredito. Deixa eu ver se eu consigo achar a Maria aqui de novo. Caminhar a live pra ela. Ah, pronto. Foi? Será que deu? Ai, eu não colocamos. acredito que caiu. O pior é que cai e aí eu perco tudo que a Solta. gente. Ai, gente, meu Vamos Deus ter que do fazer céu. outra, hein, Débora? Vamos. Ai, meu Deus, eu falei ainda, porque esse Instagram hoje, ele tá muito doido. Ele tá Não, é. fechando o aplicativo do nada. Uhum. Ai, meu Deus. Mas enfim. A gente faz Vamos só outra, a fazer um gente faz um resumo. post junto também. Vamos. Uhum. Essa questão precisa de muita conversa ainda, né? O Sim. pessoal Uhum. tem que saber como é que funciona. Vamos fazer Uhum. só um resumo, então, para o Uhum. pessoal ficar, só Uhum. entender como é que acontece. Vou pegar o nosso roteirinho aqui de novo para a gente falar primeiro. Quando que é a média de Uhum. idade que as meninas menstruam? Uhum. Então, geralmente, entre 11 e 13 anos, é a idade média. E pode procurar o profissional Isso. antes de Uhum. menstruar. A gente recomenda quando a menina tem curiosidade, né? Ela começa a perguntar as coisas que não sabe responder direito, ou então quando iniciar crescimento de pelinhos debaixo do braço, na vulva, o broto mamário. Então, seria ideal ali uma conversa. Também, se ela for uma menina muito vergonhosa, é melhor esperar um pouquinho até que ela pergunte, né? Então, a gente tem que sentir a paciente. E para começar a iniciar método contraceptivo, Uhum. tem que esperar menstruar? Não tem? Como é que funciona? Então, o ideal é que a gente espere menstruar, né? Sempre mais recomendado. Mas se o risco de gravidez naquele período ali assim, é até triste falar risco de gravidez em 11 a 13 anos. Mas enfim, quando o risco existe, é melhor que a gente inicie um método que ela engravidar antes de realmente menstruar. Então, se ela ovular antes de menstruar, ela vai engravidar. Então, a gente vai pesar o risco-benefício. Se o risco tiver muito grande, a gente inicia o método antes dela menstruar. E ela pode usar todos os métodos que existem, menos a esterilização, obviamente. Isso mesmo. Não tem nenhuma restrição de idade para usar método, nem DIU, nem Implanon. Pode ser usado, Implanon é o implante subdérmico. Pode ser usado em paciente menor de 18 anos, pode ser usado em qualquer tipo de paciente. A gente sempre tem que lembrar que pacientes menores de 14 anos se enquadra legalmente em estupro de vulnerável, quando tem vida sexual ativa, mas não é por isso que eu vou negar um método para ela, porque eu não quero que ela engravide, eu vou falar para ela, eu te avisei que você ia engravidar. Não, para isso aí não serve, a gente quer que ela não engravide, né? Então, qualquer tipo de método. Legalmente seria legal em pacientes menores de 18 anos ter um acompanhante para assinar termo de consentimento, essas coisas mais legal mesmo, mas medicamente não precisa. A gente pode inserir mesmo se ela não tiver algum acompanhante. Se for um risco muito alto de gravidez, é melhor que você insira mesmo sem um acompanhante do que ela engravidar e aí você vai ter que ligar para o acompanhante e falar que ela está grávida. Exatamente. Inclusive, você me lembrou de falar que Uhum. a partir dos 12 anos, eles podem ser Isso. atendidos Uhum. em Pelo Estatuto da sigilo. Criança e Adolescente, a partir de 12 anos já pode ter consulta sozinho, né? Igual eu falei, se for algo que vai trazer risco à saúde da paciente, a gente tem que comunicar ao responsável.
do tipo doenças graves ou então riscos de autoextermínio, por exemplo, né? A gente tem que comunicar sempre. Claro que não é uma coisa assim, não vou ligar para a mãe dela e falar aqui, vem cá, que sua filha tá assim, assim, assado. Não, é algo totalmente, né, estruturado. Mas para casos comuns do tipo, iniciei minha vida sexual, quero um método contraceptivo. Não vou ligar para a mãe e falar que pode, sua filha começou a ter relação. Não existe isso, né? A gente tem um sigilo médico e a paciente tem que saber disso. E a mãe também. Eu costumo falar com a mãe. Tipo, quando elas vêm com a mãe, eu falo, olha, se você quer iniciar a vida sexual, não quer contar para sua mãe, vem aqui e me conta, porque eu não quero que você engravide. Depois você conta para ela. Mas assim, a gente tem que, a paciente tem que ter confiança no médico. Afinal, você é o médico dela, você não é o médico da mãe dela, né? Exatamente. E aí, no SUS, a gente tem pílula, DIU, Injetável e DIU de cobre, injetável. né? São os três métodos disponíveis na rede de saúde, que são, né, a injeção tem mensal e trimestral, e o DIU, somente o DIU não hormonal que tem na rede de saúde. Aí o DIU não hormonal é indicado para quem Isso. até tem umas bobeiras de achar que o hormônio pode prejudicar. Então coloca um sem hormônio que aí você Uhum. se livra disso. Apesar Exatamente. de que o hormônio não prejudica. Isso, os estudos mostram que não tem nada, tipo, de muito grave em pacientes que usam hormônio a longo prazo. Pelo contrário, tem menores riscos de câncer hormônio dependentes do tipo endométrio e ovário. Para o de mama não tem nenhuma proteção. Se a paciente tiver câncer de mama, tipo assim, ela teve, ela não pode usar pílula depois do uso, mas ele também não tem aumento de risco. Mas não tem proteção também, diferente do endométrio e ovário, que as pílulas e a injeção e o DIU diminuem o risco. Muito bom. E a questão de poder colocar, de usar mais de um método Uhum. contraceptivo para quem é super regrado também pode. Inclusive é indicado a camisinha, Isso. né? A camisinha é Sempre. um método universal que a gente pode indicar com todos os métodos podem combinar com ela. Então a gente sempre indica que ela seja usada. Tá. E pode iniciar antes de menstruar o anticoncepcional? Não sei se a gente Geralmente, fez acho que você isso. perguntou essa, a gente já falou. É, né? Tá. Aham. A pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte a gente usa quando tem uma relação desprotegida. Então, não usei nenhum método, ou meu método falhou, usei camisinha, ela furou. Então, é só para quem não usa método. Tem que ser usada após a relação. Não adianta usar antes, ela não tem efeito protetor para a relação que ainda vai acontecer. O ideal é usar até 5 dias, mas quanto antes, melhor. Então, tiver relação, tá de madrugada, tem como ir na farmácia? Vai lá e compra, sabe? Quanto mais rápido possível a gente usar, maior a taxa de eficácia dela. Não existe o máximo de pílula de seguinte que você pode tomar na vida ou na semana, vamos supor assim, mas está usando muito, tem que rever o método, porque ela é pílula de emergência, ela não é para usar todo dia. Exatamente. E tem no posto também. Tem Se no for o posto. caso de precisar pedir socorro, tem no posto. Eu vou só lembrar aqui pra gente poder chocar, porque eu gosto de chocar, porque eu acho assim, é Uhum, uma realidade que existe, é uma realidade que a gente às vezes nega e finge uhum, que não existe, porque ela é difícil de lidar. Então, aquela parte uhum, da negação, ela é muito presente, porque a gente sabe que é triste, que uhum, é difícil, que é complicado. uhum, E aí eu vou falar quantos são os casos que a gente tem de gravidezes precoces, né? Gravidez na adolescência. uhum, A gravidez na adolescência é de 10 a 20 anos, então, mesmo que você teoricamente não se considere mais um adolescente, até os 20 anos, você teoricamente não deveria ter filho, né? Deveria uhum, estar dedicando seu tempo para terminar a sua formação uhum, biológica, psicológica, né? Então, são 400 mil casos por ano de gravidezes precoces. E em uhum, 2014, 28.244 filhos nasceram de meninas com 10 e 14 anos uhum. e mais de meio milhão de 15 a 19 anos. Então, é muita gente que nega Uhum, essa realidade e acaba, às vezes, também, ou mesmo que não negue, não sabe como se proteger, não tem informação suficiente. A ideia da live aqui é abrir até o meu perfil para vocês, para que quem tem dúvida, manda uhum, aqui, a gente procura informação. Eu não sou médica, uhum, só a Maria que é, mas a gente consegue buscar essa informação. Às vezes, um pouco mais de instrução que a gente tem já ajuda uhum, no papo, na conversa, né? É abrir uhum. esse perfil para deixar livre para vocês perguntarem o que for e Boa. incentivar que vocês se protejam, né? Porque, acima de qualquer coisa, a proteção é a Uhum, garantia de controle que vocês têm. Tem o controle da exatamente. própria vida. É o que você pode fazer por você mesmo, né? Não dá pra ninguém Uhum. fazer por você.
Eu acho legal a Exatamente. E informação, que igual eu estava te falando quando caiu a live, eu acho que informar é o hum, primeiro passo. O segundo passo é você ir atrás da informação, é você procurar o método, você procurar o médico, que seja. Mas saber que existe, saber que você pode fazer é muito, muito importante. exatamente. Maria, eu quero te agradecer pela live, te agradecer pelo seu tempo, te pedir desculpa e agora eu perdi tudo que a gente falou antes, eu estou arrasada. Ah, imagina Mas também. enfim, Mas enfim, é a nossa. vida, né? A gente depende dessa plataforma, a gente tem que aceitar que existe isso. É, exatamente. Apostar todas as fichas num negócio que não está no nosso controle não é nada Tá vendo? interessante. Boa! Foi até bom essa finalização aí, né? Foi uma boa Nossa. metáfora, né? Enfim. Uhum. Mas, gente, quem ficou aqui com a gente até agora, obrigada pela live. Maria, a gente continua o nosso contato. Quero te trazer para Isso. essa pauta comigo. Eu ainda vou pensar Por muita favor. coisa para a gente resolver Uhum. essa questão, ou pelo menos, né, de alguma forma contribuir para melhorar. E eu conto com Uhum. você nessa, por mais pessoas engajadas. Quem gostar também desse assunto, vem conversar com a gente, porque Uhum. é para difundir mesmo a informação e trazer mais pessoas para abraçar essa causa. Perfeito, Débora. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de falar sobre isso. É um tema que eu amo falar, assim, tá no meu coração. E eu acho que a gente tem que falar disso mesmo. Não dá pra esconder, não dá pra fingir que não acontece, porque acontece. Acontece cada vez mais, infelizmente. Acontece. Exatamente. Mas se Deus quiser, a gente vai fazer acontecer cada vez menos, com mais Isso mesmo, informação essa e é a instrução. ideia. Essa é a ideia. Então tá joia. Tchau, Obrigada, viu, Débora. Boa Maria? Um beijo. noite. Um Tchauzinho. Tchau, beijo. Tchau. gente.